Olá, turma, tudo bem com você? Tudo bem você, professora, que tá com dificuldade de planejar uma aula? Tá tudo bem aí? Tá precisando de uma ajuda? Então você tá no lugar certo. Eu tô aqui para te ajudar você planejar uma aula. Vamos colocar os tópicos. Eu quero te ajudar você a pensar hoje como você pode planejar a sua aula, tá bom? Então, quero fazer dois convites para você. O primeiro convite é para você curtir esse vídeo, compartilhar com as amigas e mandar para elas aí que estão com dificuldade no planejamento. O segundo convite é para você entrar na nossa comunidade, está descrito na descrição desse vídeo, tem ali a nossa comunidade. Ela é 100% gratuita, ela tem encontros semanais falando desses conteúdos ainda mais, são encontros ao vivo e você só participa desse encontro se está na nossa comunidade. E também, se você não me segue ainda no Instagram, não se esqueça de ir lá no Instagram, clicar no seguir, @DanielaOlive, porque lá eu trago dicas diferentes daqui. Então, vamos lá, gente. Olha, planejar uma aula. Muitas vezes nós temos dificuldades em planejar uma aula. Uma vez, quer dizer, quando eu comecei a dar aula, a minha coordenadora, ela me disse duas coisas que não saem da minha cabeça até hoje quando eu planejo estas aulas aqui ou quando eu planejo as aulas lá dos alunos, elas precisam, as atividades que você faz, a aula que você faz, ela tem que ter uma intenção. Por isso que eu coloquei aqui, esses dois aqui para mim, são os mais importantes na hora do planejamento. Você precisa definir o seu conteúdo e definir o seu objetivo. Qual é a intenção da sua aula? O que você quer passar para os seus alunos com essa aula que você está dando? Você está ensinando par ímpar, tá bom? O que você quer passar com isso? Que todas as vezes que tem um par, ninguém fica sozinho, mas no ímpar, alguém sempre vai sobrar. É isso que você quer passar? Sim, esse é o meu objetivo, beleza. Então, ok, eu vou trazer isso para a minha aula. Como que você pode estar começando essa aula? Olha que legal, eu sempre gosto de começar uma aula contando uma história. Imagina se você vai trazer o conceito de par e ímpar, contando a história de Noé, da Arca de Noé. O que Noé colocou na arca? Pares. Mas Deus disse para ele colocar 7 pares. E 7 vai dar tudo parzinho? Ou algum dos pares vai ficar sobrando. Então você vai conseguir trabalhar os dois conceitos, gente. Você vai conseguir trabalhar o conceito de par e ímpar, contando uma história para os seus alunos e trazendo ainda aqui o objetivo de interdisciplinariedade. Eu amo esse objetivo. Nenhum conteúdo está sozinho, nenhum conteúdo. Outro dia, conversando com uma professora, eu disse assim, eu tô louca aqui com a geografia, porque a geografia tem muita matemática, eu preciso da ajuda do professor de matemática, vou ter que fazer um projeto com o professor de matemática. Por quê? Porque ela viu que mapas e escalas precisam da matemática. Então, ela viu a ligação dos conteúdos e ainda mais, claro, né, com a parte histórica. Então, geografia, história, matemática e ainda dá para trazer um pitaco de ciências. Mas nós vamos pensar, né? Você vai organizar a sua aula pensando qual é o seu conteúdo. Você vai definir o seu conteúdo, o que você vai dar, vou colocar. Hoje eu vou ensinar par e ímpar. Ok, qual é o meu objetivo? Que os alunos entendam o conceito do que é par e entendam o conceito do que é ímpar. Qual matéria eu consigo ainda trabalhar junto aqui, para que eu possa, na minha aula, né, trazer uma outra matéria e já me livrar, entre aspas, de um
outro conteúdo. Então, eu defini a história da Arca de Noé. O conceito de obediência que Noé teve, então, é um conceito que você vai estar passando para os seus alunos, valores, né, de obedecer, de fazer aquilo que é pedido, é solicitado, né, o amor ao próximo, o cuidado, a obediência, né, dos filhos de Noé, que ajudaram a Noé construir a arca. Então, eu já estou trabalhando conceitos e valores junto com a minha história aqui. Como vai ser essa aula? O que eu vou fazer nessa aula? Eu vou trazer máscaras, a minha aula, eu vou trazer máscaras de 7 pares de algum animal e vou colocar ali ovelhinhas, faz de conta, eu escolhi as ovelhas, tá? Então vai ter uma ovelhinha e um carneirinho, uma ovelhinha e um carneirinho, mas eu vou trazer 7 pares de máscaras para que eles vejam. Então aqui subiu 2 pares, olha, aqui tá 2, mas um ficou sozinho para que eu possa usar o conceito do ímpar. Certo? Então a minha aula vai ser uma aula bem expositiva. Eu vou trabalhar expositivamente, tá bom? Depois, quais recursos eu vou precisar? Eu vou precisar fazer as máscaras. Então eu tenho que me planejar com antecedência. Por isso que nós estamos aqui, ó, planejando, organizando a nossa aula, tá bom? E aí, como que eu vou avaliar? Gente, uma aula, ela sempre tem que ter uma avaliação. Você sempre tem que saber se os seus alunos aprenderam. E também eu quero dizer para vocês que quando vocês, né, depois que vocês contarem a história, aqui a minha história, né, da Arca de Noé, vou falar dos pares, vou dar ênfase aos pares, eu vou dizer para eles assim, gente, agora a gente vai trabalhar matemática. Os meus alunos, quando eu inicio uma aula, eles já sabem que em uma aula nós vamos trabalhar mais de uma disciplina. Então, na minha aula, nessa aula de hoje, eu vou trabalhar princípios e valores, eu vou trabalhar matemática e vou trabalhar português, porque ao final eles vão ter que fazer um resumo do que eles aprenderam. Então, a escrita de texto, eles vão fazer português, produção textual, beleza? Então, a minha aula, ela tá aqui e eu vou fazer a avaliação. Quanto tempo vai durar essa minha aula? Olha, para tudo isso que eu quero fazer, eu vou precisar de 2 períodos. Eu não vou conseguir fazer só em 50 minutos. Eu vou precisar de 2 períodos, né? Eu vou precisar de 1h e 40 minutos. Beleza, então qual dia da semana vai ser? Você vai organizar o seu horário, você vai ver que dia da semana. E aí, ao final da aula, sempre você deve fazer a retomada. Alunas, vocês entenderam que para planejar uma aula você precisa primeiro definir o seu conteúdo, você precisa depois ver os seus objetivos e assim você vai organizar a sua aula, fazer, mas ao final você tem que fazer essa retomada com as crianças, né? Ver ali na parte oral, porque tem aqueles que são mais tímidos, então você vai trabalhar a parte da fala com eles. Algumas vezes as nossas crianças não conseguem falar, se expressar, né? Naquele momento ali, então você vai trazer isso para que elas percam a timidez, planejando. E como que você vai avaliar o aprendizado? Olha, eu trouxe uma folhinha de atividade que eu vou fazer com eles. Não, eu vou pedir para eles se juntarem em meninos e meninas, vou fazer isso. Você não vai fazer folhinha, você vai fazer atividade avaliativa participativa. Dividam meninos e meninas, contem os meninos, os meninos contem os meninos e as meninas contem as meninas. Formem pares, vejam quantos pares dá. O número de meninas é par ou ímpar? E depois você vai fazer um gráfico vendo se tem meninos mais par, mais ímpares de menina. E aí você vai definir como que você vai fazer a sua avaliação. Eles entenderam o conteúdo? Avaliou que entendeu? Retoma o conteúdo. Mas lembra que você tem um tempo para essa aula inteira. E o seu aluno precisa saber o seu objetivo, ele precisa saber o tempo que vai ser daquela aula, o que você vai fazer com ele para que a sua aula dê certo. Porque muitas vezes a gente começa a aula sem dizer para as crianças o que eles vão aprender. E aí eles ficam boiando. Ah, mas daí a culpa foi do aluno. Gente, será que a culpa foi do aluno? Você não disse para ele o que era que ia aprender?
E aí ele ficou boiando? Não, você tem que falar, olha, hoje o nosso conteúdo é par e ímpar. Vamos ver se vocês conseguem entender nessa história que eu vou contar para vocês, onde está o conceito de par e ímpar. Aí a criança vai conseguir saber, aí ela vai entender melhor, você deu o objetivo da sua aula, você não deixou no final, olha gente, vocês aprenderam o que é par e ímpar? O aluno de vocês não vai entender. Diz o que você quer, para você conseguir chegar lá onde você quer. Avalia, finaliza e retoma. Combinado? Planeje a sua aula com antecedência. Eu gosto de trabalhar o conceito, faça uma aula show por semana, faça uma aula expositiva diferente, trazendo coisas diferentes, por isso é importante planejar. Tem vezes que não dá, a gente tem que seguir o livro, tem que seguir o conteúdo, mas quando dá, faz uma aulinha show aí para os seus alunos e planeja aqui desse jeito que eu tenho certeza que vai dar certo. Deixe o seu comentário para o nosso próximo conteúdo que eu vou esperar você aqui no meu canal. Um abraço!